filho do pastor se desvia da igreja e entra no mundo das drogas. Assista comigo esse testemunho emocionante. Conheci uma moça e essa moça já era viciada no crack. O nome dela é Carla. E aí ela pegou e falou, pô, vamos usar. Eu falei, como? Não, nós vamos usar na lata, né? Que é chamado de uma linguagem que se usava antigamente, era dar uma paulada. E todo mundo falava sobre isso, nunca entra no crack, porque o crack é o fim de carreira, é a sentença, isso não funciona, não é bom, tal. Mas eu quis ter aquela experiência. E quando eu tive aquela experiência, de fato foi uma experiência assim, muito plena e satisfatória. Foi um gancho, um gatilho que o diabo aproveitou. Eu fiquei encantado com a adrenalina que aquilo me deu. Eu achei muito satisfatório. E a partir daquele momento eu comecei a ter desejo de usar constantemente. Desculpa te fazer esse corte, mas nós estamos falando de quantos anos o senhor 14 tinha? anos. 14 anos de idade. Meu primeiro envolvimento com crack foi com 14 anos de idade. Nossa, muito precoce. Criança, muito novo, com 14 anos de idade. E aí eu tive essa experiência, gostei, e no início foi bom. Por quê? Porque eu tinha droga em todo o tempo. Todas as pessoas que apareciam próximo da gente, apareciam com a droga. Você quer isso? Você gosta? Gosta. Então toma. E aí, passado-se pouquíssimo tempo, eu já estava totalmente dependente daquilo. Foi assim, um prazo muito curto. Eu vou pontuar, talvez para menos, 15 dias. Com 15 dias que eu já havia usado pela primeira vez, todos os dias eu tinha necessidade. Era incrível aquilo para mim. E aí, com 2 semanas para 3, eu já percebi que as drogas que apareciam já não estavam aparecendo mais. Eu quero usar. E na época era um pedacinho de um grãozinho de feijão e aquilo custava R$10. E R$10 era um valor que não era fácil para quem não tinha trabalho, para quem não tinha isso. Eu sempre tinha muito medo de ser preso, tinha medo de polícia. Não posso ser preso, eu quero viver essa vida, mas eu não posso ser preso. E aí eu precisava manter o meu vício. E como que eu mantinha o meu vício? Eu tinha que comprar, que agora ninguém oferecia. Então eu comecei a praticar furtos dentro de casa. Eu comecei a roubar meu pai, eu comecei a roubar meus irmãos, eu comecei a roubar minha mãe, desde roupa, peças de roupas da minha irmã eu roubava para vender, tipo, muitas coisas dentro de casa, nada podia sobrar. Só que de início eles não entendiam tudo isso. Era muita manipulação. Então eu via meu pai que trabalhava, chegava com dinheiro no bolso, eu olhava, eu entrava, pegava aquilo lá, vou indo lá, comprava 1, 2, 3 pedras de crack e comecei a usar. E quanto mais você usa, mais você quer. A droga, ela não tem um limite. Quanto você tem, você quer. Se você tiver R$20, você vai usar e vai querer mais. Se você tiver 1.000, você vai usar e você vai querer mais. Se você tiver um carro, você vende o carro porque ela não te satisfaz. Ela te dá um lance, é um momento, mas a abstinência é muito intensa. O ponto ápice foi que até então eu roubava dos meus pais, dos meus irmãos, coisas pequenas. Mas eu me lembro que houve uma ocasião que o meu irmão, pastor Miqueias, e eu tenho um imenso respeito, carinho pelo meu irmão, mas ele ganhou um pagamento todo. Ele trabalhava numa rádio evangélica, muito lutador, trabalhava, levantava 5, 6 horas da manhã para poder ganhar, ter o seu sustento. Ele já namorava, estava projetando o casamento e um dia ele chegou e eu me recordo que ele colocou a carteira em cima de uma rack. Eu olhei aquela carteira e eu tive a noção do dinheiro que estava lá dentro. Falei, é bastante dinheiro. Ele entrou para tomar banho, ele gostava muito de assistir filmes, tal, séries, e aí ele entrou para tomar banho, ele saiu do banho, entrou pro quarto e foi assistir. Ele deixou a carteira lá e ele esqueceu. Eu esperei passar alguns minutos, peguei toda aquela carteira com pagamento do mês todo. Eu acho que nós estamos falando na época de R$700, R$800. Era muita grana. E aí eu peguei todo aquele valor, e na intenção de granjear amigos, a gente resolveu ir para um lugar. Convidamos algumas pessoas, entramos dentro de uma casa, ali homens, mulheres, adolescentes, crianças. É triste. Pessoas novas. Eu tinha 14 anos de idade, tinha gente que era mais nova do que eu. Tinha uma menina com 13 anos, uma outra com 12 anos que já estava grávida, envolvida com questão de droga. E aí eu me lembro que eu cheguei na biqueira, nesse traficante, e pedi para ele, tudo em droga.
E aí ele me deu um caroço de droga, que era uma quantidade muito grande. E aí eu quis mostrar para todo mundo que eu era o cara. Agora, aí a gente começou a usar. E a situação foi ficando muito complicada, isso quase deu morte. Porque meu irmão, a gente teve um grande problema. Se a minha mãe não tivesse interferido, eu teria matado ele ou ele teria me matado diante disso. Dado todo esse cenário de envolvimento com drogas, um certo dia eu pedi ajuda. Porque a minha mãe um dia me chamou e falou: meu filho, sua vida tem que ser transformada. Você quer ser internado? E eu senti a necessidade, porque eu já percebi que já havia passado do meu controle. Mas uma criança de menor, era um menino. E aí eu fui levado para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar me abriu uma oportunidade e eu fui para uma clínica na cidade de Campinas com 14 anos ainda, não tinha completado 15. Foi um caminho muito curto. E eu fui para a primeira clínica, que era o Padre Haroldo em Campinas. Uma clínica conceituada, uma clínica, assim, incrível, que inclusive na época Maradona e o filho do Pelé também ficaram na mesma clínica, na mesma temporada. E aí eu fui. Mas esse desejo era um desejo de melhorar o ambiente dentro da minha casa. Mas a primeira clínica eu fiquei 6 meses numa casa chamada Casa Jimmy, que era do Padre Haroldo. Você ficava isolado 6 meses e depois de 6 meses que você cumpriu o tratamento, você descia para um outro lugar, que já era no meio de uma sociedade, para você voltar ativa. E aí eu fiquei todo esse tempo, mudei comportamento, horário de levantar, engordei um pouquinho, vou voltar para casa, é isso que eu quero. E aí logo quando eu voltei foi tudo muito rápido e eu comecei a ter as recaídas. E aí eu tive uma recaída e foi onde a situação se complicou ainda mais. Porque a própria Bíblia diz que quando você tem uma decisão e você regressa, os demônios possuem a sua vida, possuem com muito mais intensidade. E aí eu entrei literalmente num fundo de poço. Agora eu roubava literalmente tudo que tinha. Tudo que tinha eu já estava roubando. Comecei a praticar pequenos furtos fora de casa. Tipo numa padaria próxima eu roubava massa de cigarro para vender. Roubava coisas pequenas. E aí depois você vai crescendo, você começa a querer roubar isso, querer roubar aquilo, porque você quer muito dinheiro. E aí meu pai tomou decisão. Ele falou: meu filho, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, eu quero ajuda, eu vou me internar. Aí, vamos pra onde? Ah, tem o Vanelli. Era uma casa de recuperação lá. Vou pro Vanelli. Ia no Vanelli, chegava, não gostei. Fiquei um dia aqui, não quero. Eu vou embora. E aí voltava, usava droga e fui pra casa de recuperação Oreb, que era o CRO, que é uma clínica também, muito boa, não quero. Voltava, ficava 1, 2, 3 semanas, bem, voltava pra outra clínica. Fui para Amparo, Carisma. Então eu fui conhecendo todas as clínicas da região. Então se você falar para quem tem algum dependente químico na família, vai saber o que eu estou dizendo. Eu participei de clínicas que eram clínicas que você entrava porque você escolheu, ou clínicas que você era obrigado a ficar. Então nós entramos em clínicas, tipo tem uma clínica que é em Itapira, que é usado para pessoas com problemas mentais, que é conhecido como bairral, mas ele é utilizado também para quem usa droga. Já tentaram jogar Cristália e foi indo. Então nessa somatória toda, nós chegamos em 19 clínicas de recuperação. Então eu aprendi. NA, que é o Narcóticos Anônimos, eu tinha todas as fichinhas do NA, tô limpo só por hoje, fazíamos as terapias, sentavam todos os drogados, chamados de adictos em recuperação. E a gente estudava sobre 12 passos, amor exigente, participei de clínicas que davam remédio para tentar te controlar, já participei de... O Bairral era uma clínica espírita, então já participei. Padre Haroldo, católica, espírita. Tinha clínicas que tinha aquele negócio de dar o passe na pessoa para a pessoa melhorar. Então tinha de tudo. Clínica que pregava o evangelho, clínica que não pregava. Então eu tive todas as oportunidades da vida. Então às vezes as pessoas esperam uma mudança de outros, mas ninguém muda se a gente não mudar. A mudança não depende da clínica de recuperação, depende do meu coração. Eu nunca fui para uma clínica na intenção de mudar. Eu fui na intenção de ser aceito para minha família e poder voltar para passar o tempo. Porque o dependente químico, ele é muito manipulador. Mas ele é muito manipulador. Quem tem filhos, quem tem dependente químico na família sabe o quão manipulador são. A gente tem o poder de persuadir.
você consegue chorar, você consegue falar, você consegue conversar, e as pessoas acabam cedendo com facilidade. Então eu comecei a entender, eu faço pela vida das pessoas, mas eu tive uma experiência que foi de fato na última casa de recuperação, a 19ª, que foi em Amparo, que foi essa do Carisma, que era uma clínica cristã. Pastor Wilson, ele era um dos comandantes da rota, e ele tem um testemunho assim incrível. Ele já matou muitos drogados. Ele matou muitos drogados, ele dá esse testemunho. Ele diz que um dia ele matou um jovem, e aí ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Ele disse: esse que você ama matar, você agora vai ter que cuidar. E Deus transformou ele, ele é dono de uma casa de recuperação em Amparo, muito abençoada. E aí eu fui levado para lá. A dependência química, ela leva a pessoa a fazer coisas que você não imagina. Eu cheguei a presenciar situações que era inacreditável. Mesmo estando naquele ambiente, eu não conseguia acreditar que aquilo era real. De pessoas casadas, família, homem, mulher, que tinham filhos, envolvidos com droga. Da pessoa não ter dinheiro, o marido levar a esposa para se prostituir com um traficante para ganhar dinheiro. Você colocar filhos, filhas para se prostituir para que você tenha o direito de droga. Pessoas, homens, fazendo coisas que jamais poderiam fazer pela questão da droga. Gente deixando documento de carro, documento de casa. Tá aqui, ó, daqui 30 dias eu venho pagar a minha dívida, mas eu quero a droga. Então assim, o diabo ele joga a pessoa num extremo que a pessoa não vai percebendo. Eu agradeço a Deus porque eu cheguei no fundo do poço, mas tem pessoas que acabaram indo mais profundo ainda. O porão do fundo do poço. Exatamente. Então eu não tive essa questão. Tive problema depois com traficantes, eu tive problemas. Por quê? Porque quando eu saí de fato, né, dessas clínicas de recuperação, quando eu estava vivendo esse processo, eu tive um problema que quase me custou a vida. Eu trago ainda no corpo algumas marcas. Eu não morri porque realmente Deus tinha um plano na minha vida, mas o mundo tem regras, Aya. O mundo tem regras, acho. Eu entrei dentro de um carro com 4 traficantes e a pergunta dele foi, com uma arma apontada, na rua da minha casa. Ele só disse assim: vai morrer aqui ou vai morrer em outro lugar? E aí eu pensava, eu não vou morrer dentro do bairro onde eu vivi, na rua onde os meus pais moram. Eu tive a sensação de eu morto no chão e o meu pai vendo aquilo. Eu entrei dentro do carro para morrer em outro lugar. A única coisa que eu pedi a Deus, me dê uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. É a única coisa que eu quero. Fui levado para um lugar, não vou dar detalhes na minúcia para a gente ter depois um outro assunto, um outro dia, mas a minha cabeça praticamente foi aberta. Aqui eu tomei coronhada, eu tenho marcas em alguns dedos, colocavam madeira embaixo do dedo. Foi uma espécie de tortura assim absurda. E aí foi nessa situação que havia até então completada a 18ª clínica. A 18ª. E aí quando eu passei por esse episódio, eu realmente estava em um lugar deserto, em um lugar ermo. Eu acredito que eles pensaram que havia de fato me matado. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu estava com uma bermuda azul, eu já não estava mais com um chinelo, e eu estava com uma camiseta branca na época. E aí quando eu acordei já estava bem escuro, e eu comecei a andar num canavial, até eu sabia o lugar onde era, muito semelhante, porque quando eu enforquei a aula pela primeira vez, foi na Lagoa da Onça. Eu estava exatamente naquele canavial, da Lagoa da Onça. E aí eu saí, todo atordoado, eu sentia muita terra na cabeça, eu estava com muita dor. Quando eu saí dessa estrada de terra, eu entrei numa estrada de asfalto, parou um carro. Aí eu pensei, os traficantes, e agora eles voltaram e vão me matar. E era um irmão Marcelino. Eu tenho até ele no meu Facebook, até na última postagem ele comentou. Ele falou: Lucas, o que você está fazendo aí? Porque todo mundo conhecia como filho do pastor Wilson. Não, eu tô assim, eu quero a igreja, eu quero ir para a igreja. Porque eu falei: Jesus, me dá uma oportunidade, eu quero essa oportunidade. E Jesus me concedeu essa oportunidade. Então ele me levou para a igreja do nosso bairro, Assembleia de Deus do Jardim Nova Odessa. E aí eu peguei e disse assim: não, aqui eu não quero, porque aqui todo mundo me conhece. Você vai me levar do outro lado da cidade. Então nós estávamos no Nova Odessa,
Para quem é de Mogi Guaçu região, Rua Leonelo Badan, Assembleia de Deus Madureira. Eu disse, eu quero ir do outro lado. Me levaram do outro lado da cidade. Atravessamos um rio, fui para um bairro chamado Parque do Estado 2, Assembleia de Deus Madureira. Rua Afrodísio de Souza Mendes. Cheguei lá. Era um culto de quarta-feira. Eu falei, Marcelino, eu quero ir. Ele viu minha cabeça toda machucada. Ele disse assim, tem que ir num hospital. Eu disse, não, primeiro eu quero Deus. E aí, quando eu cheguei na porta da igreja, assim, eu tive um peso. Eu não conseguia descer. Eu não conseguia entrar. Eu senti de fato uma opressão espiritual. Porque o diabo sabia que a sentença estava dada ali. Se eu não tomo aquela decisão, eu não estava aqui. Mas se eu tomasse aquela decisão e entrasse, Deus iria transformar a minha vida. E o diabo sabe o perigo que nós somos para o reino de Deus. Então, se ele puder te matar agora, ele vai te matar. O senhor realmente quase foi... A sentença é essa. Drogas... Preso ou morto? É a sentença. Eles dizem que são 3C. Clínica, cadeia ou caixão. Meu Deus. Eu já aumento o quarto C. Clínica, cadeia, caixão, Cristo. Oh, glória a Deus. Cristo. Louvado E foi. seja esse Deus. E foi esse Cristo que eu desci daquele carro arrebentado. Não, a ver, Duas, quatro, seis. eu fico imaginando. Mas eu o senhor apanhei contando. muito. Cara, tu não pensou em ir pro médico? Não. Porque quando eu entrei nesse carro, eu tinha... No momento que eu entrei, que eu fui obrigado a entrar, que eu sabia que ali seria o final de tudo. E passou um filme. De uma forma muito rápida. Eu me via, criança, dentro da igreja. É muito rápido. Me veio toda a história. Todas as lembranças. Eu comecei a lembrar, eu pequeno, no grupo de crianças, Cordeirinhos de Cristo. É muito rápido. Eu acredito que até no momento de uma morte, muitas pessoas acabam tendo essa oportunidade de... O próprio Deus cria essa situação para que você faça uma rápida retrospectiva da vida. Porque Deus não tem prazer em ver alguém perdendo a sua vida. E alguém pode falar, mas na hora final, irmãos, quem... E aí eu comecei a ter tortura psicológica na cabeça. E eu disse, acabou. Eu só queria ir para o céu. Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero ir para o céu. Mas me dá uma oportunidade. Você sabe que a morte vai chegar, mas ao mesmo tempo você crê no poder de Deus, mas você acha que você vai morrer e você não quer perder a tua salvação, porque é o bem mais importante que alguém pode ter, a salvação. E eu pensava no que seria para quem ficar. Como que meu pai vai receber a notícia? Como que minha mãe vai receber? O quanto que eles vão sofrer? Então a mente oscila. Apanhei. Jogava minha cabeça dentro da água, levantava e batia. Maxilar machucado, enfim, um processo muito complicado. E eu me lembro, a última coisa que eu me lembro foi dessa coronhada na cabeça. Eu poderia inventar, porque tem gente que gosta de inventar testemunho, né? E aí eu tava deitado e der 10 tiros. Não aconteceu. Eu não sei. Mas eu só senti a coronhada na cabeça. E aí eu apaguei. Quando eu acordei, foi onde eu tava nessa estrada, já tava bem escuro. E eu vim caminhando, encontrei com esse irmão Marcelino. Ele me levou em uma igreja, eu disse que não queria do outro lado, onde nós paramos. E eu não consegui entrar dentro da igreja. Era um culto de quarta-feira, pastor Nicélsio, pastor que era pastor da igreja na ocasião. A esposa dele saiu para fora e disse, Lucas, o que aconteceu? Eu tô machucado. Eu quero Deus, eu quero a igreja, vamos entrar. E eu falei, vou, mas eu não consigo. Eu tô com vergonha, eu tô sujo. Aí ela pediu para o filho dela, o Samuel, tirar a blusa dele e me dar. E aí eu tirei aquela blusa branca, cheia de sangue, passei a mão e eu senti que estava um pouco cortado. E aí eu coloquei a camisa dele e consegui entrar no culto. Já estava na pregação, já estava no final, já beirávamos ali às 21 horas. Mas o pastor pregava, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aí ele me perguntou, alguém quer aceitar Jesus? Por que eu digo que ele me perguntou? Porque parecia que era para mim, aquilo era só para mim. Você quer aceitar Jesus? E eu quero. Eu levantei. E aí eu levantei, virei no corredor da igreja e entrei. Quando eu entrei, eu dobrei o joelho. Quem estava nesse culto até hoje, tem muitos irmãos que testemunham desse culto, foi como se um vento entrasse por aquela porta. Um vento entrou e eu senti que esse vento bateu nas minhas costas. Ele foi para a parede, bateu na parede e voltou. Então ele entrou e voltou. Nós sentimos essa onda. Só que quando ele bateu nas costas, me deu um arrepio. E quando voltou, eu comecei a chorar e ser renovado. E aí Deus usou o pastor Nicélsio Ribeiro Paiva
E por que eu dou nome? Porque aí a pessoa pode procurar pela internet. Entendeu? Quem que é o pastor? Como é que foi a conversão do Lucas? E ele vai contar toda a história. E aí o que aconteceu? Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e Deus tomou ele. E ele liberou uma mensagem vinda de Deus, que Deus faria um pregador do evangelho. E que todo aquele processo seria conhecido naquela região, seria conhecido naquele Brasil, e que eu iria rodar nações pregando o que Deus fez. E esse foi mais um testemunho, irmãos, aqui do canal podcast Pessoas Cotidianas. É um assunto, irmãos, assim, eu digo pra vocês, assim, muito triste, sabe? Porque olhamos a nossa realidade hoje e hoje, assim, tá terrível. Você pode ver esse vício e que vem atingindo muitas pessoas, muitos pais de família, muitas mães de famílias, muitos filhos. Muitos têm infelizmente se perdido no mundo das drogas. E não só essa que foi apresentada aqui nesse vídeo, mas também diversas outras que vêm surgindo nesses últimos tempos e que vêm atacando os nossos jovens. E uma coisa que eu comecei a refletir, irmãos, se a gente for parar para analisar, a nossa adolescência, nossa juventude, ela reflete muito com quem a gente vai ser na fase adulta. Então, assim, eu consigo enxergar por que o inimigo ele ataca tanto essa área, né, dos jovens. Porque os jovens é tanto perseguido, né, oferecido tantos pratos para eles. Porque ali é um período que vai definir muito a vida deles, o futuro deles. Então, infelizmente, tem muitos que têm caído nessa armadilha de Satanás e se envolvido em drogas, em festa, e tudo leva tudo leva, né, irmãos? Antigamente, né, meu pai até falava pra mim que uma coisa levava a outra. Só que quando você é jovem, você não escuta. E eu não acreditava nisso, mas hoje eu consigo enxergar que é verdade. Uma coisa leva a outra, uma droga leva a outra. Então, assim, é um cenário onde o inimigo ele tá te levando para um caminho, né? É como se ele pegasse aqui na sua mão aqui dizendo: vem comigo. E quando você vai caminhando assim, você só vai descendo, se afundando e ficando preso, né? Você começa a ficar preso nessa prisão ao ponto de você não conseguir mais se libertar. Tem pessoas que têm desejo, a vontade de sair, mas não conseguem. E é uma coisa muito interessante que ele disse, que pode ser que você tente e até consiga por um tempo ficar limpo, só que sem Deus. Mas se você, irmãos, não tiver o Senhor contigo, você, infelizmente, você cai. Por quê? Porque quando a gente estabelece a nossa alegria, a nossa felicidade no mundo, a gente se frustra muito fácil. Então a probabilidade da pessoa cair, da pessoa voltar a usar é muito grande. Mas quando a gente entendemos que Jesus está conosco, apesar da luta, da prova, do levante que vir, por quê? Porque a partir do momento que você para, infelizmente, o usuário ele não tem a confiança da família, o apoio da família. Então já não é mais a mesma coisa. Então é muito fácil a pessoa se frustrar, a pessoa querer desistir. É muito fácil, irmãos. Então se a gente não tiver Cristo, é difícil. Mas uma coisa que eu digo para vocês que está assistindo, que tem alguém na sua casa ou você conhece alguém que esteja passando, irmãos, por esse terrível vício, não desista dele. Continua orando, continua buscando, intercedendo em oração. É uma coisa que eu ouço muito na igreja, né? O pastor dizendo que muitas das vezes
Nós olhamos para aquela pessoa que a gente acha que não tem mais jeito e a gente começa a declarar palavras negativas para a vida dela. E se a gente for ler na Bíblia, a palavra ela tem poder, né? Tanto para amaldiçoar, tanto para abençoar. Então, quando você declara palavras de maldição contra a vida de alguém, você está declarando o mal ali para ela. Mas a gente tem que ser ao contrário. A pessoa está ali, você tem que dizer: é uma bênção. Deus vai salvar, vai ser um pregador da palavra, vai servir a Deus ainda. Ainda Deus vai levantar um pastor. Entendeu? Começa a profetizar sobre a vida dele e tenha fé que o Senhor vai fazer algo sobre a vida dele. Só continua orando, irmãos. Continua buscando, não desista de lutar, porque o Senhor ele é fiel na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.